estilos literários que estão na Bíblia. A gente precisa conhecer esses estilos, as características deles, para que a gente compreenda o texto bíblico. Eu não posso ler aqueles capítulos 1 de Gênesis do mesmo jeito que eu leio o livro de Neemias. Eu não posso ler, né? Há uma diferença. Um tem um estilo e outro tem outro estilo. E os estilos vão determinar as maneiras diferentes que eu vou lidar com esses textos. Tá? Isso se eu quero fazer uma teologia séria. Agora, se eu quero, né? Se eu quero usar a Bíblia para fundamentar argumentos que eu possa ter, aí é outro caso. Mas se eu quero fazer uma coisa séria, eu preciso conhecer os estilos próprios de cada texto. Tá? A gente já conversou, olha aqui, olha, a gente já conversou sobre aquele estilo interpretativo de Gênesis, né, do capítulo 1 ao capítulo 11, interpretativo. A gente já conversou sobre o estilo genealógico, a maneira que os judeus têm de apresentar as suas genealogias. Não é simples como a gente faz, mas eles têm todo um significado, toda uma maneira de falar, de escrever a esse respeito. Já falamos sobre o estilo jurídico, né? Características do estilo jurídico, que está lá no livro de Levítico, que está no livro de Êxodo, que está no livro de Números, no livro até Deuteronômio e outros, em outros locais também. Então precisamos identificar que estilo é esse. É o estilo jurídico, né? Hebreu. Então a gente tem que ler como estilo jurídico hebraico. Hoje a gente fala, não, já falamos, né, sobre o estilo histórico. O estilo histórico, eles têm uma maneira própria de contar a história, tá? Então, não é que eles mentem na história que contam, tá bom? Mas é o estilo que é próprio, né? Já conversamos sobre isso. E hoje a gente fala sobre o estilo poético. O estilo poético hebraico e que está no texto, né? Então aqui, ó, basicamente é o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares. Então ali é o estilo poético hebraico e a gente tem que então compreender o texto, né? O estilo dele e saber como é que a gente vai fazer aproveitamento desse estilo. Então veja, este estilo hebreu, naturalmente, é muito influenciado pelo que já era praticado pelas nações vizinhas, com características próprias de cada época, mas como um todo da cultura oriental, com muita conotação sensual, mas muita reverência nesta sensualidade. Há muita sensualidade, porém muita reverência. A sensualidade é mostrada não para provocar sensualidade, mas a sensualidade é mostrada, é vivida na poesia, né, oriental e na poesia hebraica como sendo uma reverência, né, uma maneira de mostrar a importância, né, a importância ética a respeito da questão do envolvimento, não é, do homem, da mulher e dessa vivência dos dois, a importância disso até diante dos olhos do Senhor. Como o hebreu entendia a vida secular e a religiosa como uma coisa só, eles não diferenciam. O texto apaixonado de Salomão e outros que ele repetiu, inicialmente não foi considerado inspirado, escrituras, pois só o Pentateuco era, mas foi muito utilizado como apropriado ao culto particular, né? Não público, mas ao culto particular das pessoas e dos casais. Tá bom? Então, havia, né, era utilizado para adoração a Deus aqueles textos, mas como sendo algo muito particular. 3.
A poesia hebraica tem singularidades semelhantes a muitas de outras culturas, porém diferentes em relação às mais atuais, as poesias mais atuais. Uma delas é muito importante para a compreensão, é a ausência de rimas, não há rima, não é? Quer dizer, normalmente não há rima na poesia hebraica, e também há não há rimas, mas a presença intensa de versos concatenados em métricas iguais. Então, em vez de dizer eu gosto do meu amor porque ele me deixa com calor, que é uma rima, né? Então eles falam, eu gosto do meu amor porque ele me dá flor. Ou vou tirar a rima. Gosto do meu amor porque ele me faz bem. Percebe? Então, não há rima, mas há essa concatenação, né? Essa sequência, né? Muito parecida, porque nisso dá um outro sabor, uma outra maneira de se compreender o texto. Quando traduz para o português é que talvez isso não fique tão evidente, tá? Mas no original é assim que funciona. Então, ausência de rima, mas há essa concatenação. E também um paralelismo com duas marcas na poesia hebraica, né? Um estribilho inicial e as estrofes seguintes explicando o estribilho. Por exemplo, nós temos Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Esse é como se fosse o estribilho. Agora, o restante dos versículos é para explicar esse primeiro. Então diz assim, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele, porque é meu pastor e nada me faltará, ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Ele, e etc. Então, cada versículo é justificando aquele primeiro. Normalmente, há esse paralelismo, essa é a primeira característica. A segunda característica é que existe uma repetição, eles repetem. Então, eles colocam, digamos, 3 coisas o Senhor quer do homem, 2 ele não sei o que lá. Então, parece que tem momentos até que parece que uma frase está desfazendo a outra, mas não. A ideia é que aquela complemente o ensino que está sendo dado pela outra. Tá? Aqui, ó, versos quase que repetindo, confirmando ou discordando uns dos outros. Então, há uma repetição, né, mas na verdade estão se complementando. 4. Há muita semelhança com as características dos salmos, as poesias, né? Há muitas características semelhantes dos salmos. Só que os salmos, são poesias cantadas, o que acrescenta outras marcas que distinguem das poesias declamadas, tá bom? Então, como são cantados, eles se diferenciam, têm características diferentes das poesias que são declamadas. Por ser poesia, o texto não é literal. Olha aí, para poder a gente compreender, o texto não é literal. É metafórico, é figurativo, tá? Sendo assim, não serve como fundamento doutrinário. Não serve, né? Nem para os hebreus, nem para os cristãos. Embora possa expressar crenças, crendices e até doutrinários vigentes. Tá bom? Então diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha, esse texto não serve como doutrina. Não serve para fundamentar a doutrina. Mas pode estar expressando uma verdade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, isso aí, se a gente compara com outros textos bíblicos, é uma verdade. Porém,
nesse texto não pode ser usado como um fundamento bíblico, porque não é, por fazer parte de um estilo literário metafórico, ele não pode ser usado como verdade, como fundamento teológico para uma determinada afirmação, tá? Como é que a gente pode garantir que o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Por exemplo, Paulo, aí sim, escrevendo aos Filipenses, aos Filipenses, ou é 2 Coríntios? Pronto, é Filipenses mesmo, né? Ele dizendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Não é? E aí precisa entender o contexto. Ele começa a explicar: eu posso enfrentar todas as dificuldades, todos os problemas, todas as situações naquele que me fortalece. Isto é um fundamento doutrinário. Aí a gente pode usar Salmo 23 para dizer que realmente, né, quer dizer, lá não é fundamento, mas lá é digamos, uma ilustração desse fundamento que está em Filipenses. Tá bom? Muito bem. Então, isso é o que a gente tem a falar, pelo menos hoje, a respeito do estilo poético, né, que faz parte do texto bíblico e que a gente precisa conhecer as características para que a gente não use como doutrina, né, como fundamento doutrinário e a gente se perca aí no conhecimento a respeito de Deus. Tá bom? Vamos ver.